Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje o meu devocional vai ser diferente. Vai ser um devocional através de vídeo. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, nas minhas mídias sociais, sabe que eu já faço isso há muito tempo. Todo dia de manhã ao acordar, eu leio a palavra, leio a Bíblia e através disso eu escrevo um pequeno devocional, porque eu creio que a palavra de Deus é a primeira coisa que deve ocupar a nossa mente ao acordar. É a primeira coisa que deve ocupar a nossa vida ao acordar. Porque a palavra de Deus é que nos orienta, que nos mostra o caminho que devemos seguir e nada melhor do que isso para começar o nosso dia. Dias esses hoje que são dias difíceis, estamos aí atravessando de forma mundial um deserto, um problema causado, pelo vírus e que nos fez nos clausurarmos, de nos privarmos de determinadas coisas que já estávamos acostumados na nossa vida comum, como trabalho, enfim, determinadas coisas aí que a gente tinha como rotina de vida. A gente está atravessando um deserto e Deus, nessa manhã, me trouxe uma palavra maravilhosa sobre a questão do deserto. O que é o deserto? O deserto é onde fica evidente a limitação humana. No deserto a gente se torna totalmente limitados, sem perspectivas, sem formas de agir, e no deserto a gente fica totalmente desprovido, de recursos e vulneráveis. Mas o deserto ele tem muito a nos ensinar. A primeira coisa é a dependência de Deus, é nele que Deus se mostra verdadeiramente como o nosso sustentador, o nosso provedor. E é nisso que eu quero falar hoje. Várias pessoas da Bíblia, vários homens na Bíblia passaram por desertos e todos esses desertos a mão poderosa de Deus os sustentou. E é no deserto que a gente acaba buscando mais o Senhor. É no deserto que o Senhor se mostra mais presente em nossas vidas, porque é no deserto, quando o homem está vulnerável, quando o homem está completamente dependente do seu Criador, esse relacionamento se torna mais forte, esse relacionamento se torna mais intenso. É no deserto onde a gente não tem a nossa rotina de vida, é que a gente acaba, de uma forma espiritual, percebendo a presença de Deus. Infelizmente, a gente tem que passar por alguns desertos exatamente para ter essa noção de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu separei um versículo que tocou muito no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta manhã, que é um versículo pequeno, porém ele tem uma riqueza, de detalhes, uma profundidade. E esse versículo ele se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar deserto para orar. O próprio Jesus, para ter uma comunhão mais intensa com Deus, ele teve que se afastar, teve que ir para um deserto para ali orar. Então o que eu quero que você entenda é que esse momento que você está passando é para isso. Esse momento que você está passando é para você orar mais. E de repente você fala, mas Fernando, eu já oro, então ora mais. Mas Fernando, eu já clamo, clame mais. Porque esse momento que você está vivendo, esse momento que estamos vivendo mundial, e que temos a oportunidade, porque não se engane, toda crise, ela gera em nós oportunidades. Todo deserto gera em nós oportunidade. Então aproveita esse momento que você está vivendo, que estamos vivendo, para orar mais, para se conectar mais com o seu Criador, com o seu Deus, com o nosso Deus. Para que a gente possa ter um relacionamento melhor com Deus. E Ele com certeza está aí de coração aberto, braços abertos, para ouvir o teu clamor
e para ouvir a sua oração. O deserto nos ensina 4 coisas fundamentais e que eu quero passar para você, que eu separei aqui. 4 lições que, quando estamos atravessando o deserto, devemos observar, devemos ficar atentos. A primeira lição que o deserto nos ensina é que somos completamente dependentes de Deus. Somos completamente sustentados por Deus. Não temos recursos no deserto, porque no deserto temos fome, mas não temos o que comer. No deserto temos sede, mas não temos o que beber. No deserto temos aquele calor escaldante, não temos como nos abrigar. No deserto temos o frio à noite, eu não sei se você sabe, mas o deserto é um dos locais mais frios que existem à noite. E nesse frio não temos também como nos abrigar. Então, ali, nessas dificuldades da fome, da sede, do calor, do frio, de falta de perspectiva, temos que entender que dependemos de Deus completamente em todas essas áreas. No deserto, Deus cuida do seu povo. Veja o que aconteceu com os hebreus quando estavam na travessia do deserto. Eles estavam passando todas as dificuldades que eles poderiam passar. No Egito eles tinham tudo, né? Eles até falavam isso. Nos tirou do Egito, onde tínhamos comida, onde tínhamos tudo, para morrermos aqui no deserto. Mas o que Deus quis mostrar com isso é que o sustento dele, não importa o lugar que você está, se é no Egito ou se é no deserto, o sustento dele, porque no Egito todas as provisões que o povo hebreu recebeu veio de Deus também. Por mais que eles achassem que era Faraó, mas ali no Egito, o sustento do povo hebreu também veio do Senhor. Porque Deus usa até o ímpio para te abençoar. Não esqueça disso. Então todo o teu sustento, ele vem do Senhor. Não importa o local que você esteja. Se seja no Egito, lugar de riqueza, ou no deserto, lugar de extrema pobreza, extrema falta de recurso, Deus ali te sustenta. Então entenda que no deserto a primeira coisa que devemos entender é que somos completamente dependentes de Deus. Segunda coisa, é no deserto que descobrimos o que é essencial para a nossa vida. É no deserto que começamos a dar valor naquilo que realmente importa. Com certeza, nesse momento que você está aí na sua casa, enclausurado, sem poder ir trabalhar, você está dando mais valor na sua família, não é mesmo? Você está dando mais valor aos seus filhos. Você está dando mais valor à sua casa. Você está dando mais valor ao que Deus está te provendo nesse momento. Então você começa a dar valor naquilo que realmente é essencial para a sua vida. Quando passamos uma fase de deserto, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai da nossa rotina e começa a entender que aquilo que estávamos vivendo, aquilo que estávamos rotineiramente vivendo, não é tão importante assim. Não é tão necessário assim. Claro, o trabalho é uma coisa necessária, é através dele que Deus te dá o sustento, que provém para você os seus recursos, mas não é mais importante que a sua família, que a sua casa, que os seus filhos, que a sua própria vida como ser humano. Não é mais importante desse reconhecimento da dependência que você tem do Senhor. Então é no deserto que a gente verdadeiramente começa a dar valor naquilo que é essencial. A terceira coisa que o deserto nos ensina é que começamos a olhar para as coisas de outra forma.
Ou seja, o deserto nos dá uma nova visão. Além de sermos dependentes de Deus, além de começarmos a dar valor àquilo que realmente é essencial, o deserto nos dá uma nova visão sobre a vida. Quando Elias foi para o deserto, ele foi totalmente angustiado, totalmente triste, totalmente se sentindo incapaz diante da situação que ele estava vivendo. E, na verdade, ele tinha realizado vários milagres, tinha realizado coisas extraordinárias para o povo de Israel. Mas, num determinado momento, Elias, o profeta Elias, ele foi ameaçado de morte. Né? Se você vê a história, ele chegou um momento que ele foi ameaçado de morte. Que ele chegou no deserto e ele mesmo pediu para morrer, porque ele não aguentava mais. Veja, um grande homem de Deus, um homem que realizou grandes milagres para o povo de Israel, mas chegou um momento da vida dele que ele pediu a morte. Mas nesse momento, o que Deus fez? Deus levou ele para um monte e restaurou Elias. Deu para ele uma nova visão em relação à situação. E quando ele saiu do deserto, ele saiu totalmente fortalecido, totalmente renovado, totalmente transformado por Deus, com uma visão totalmente diferente de quem ele era, totalmente diferente de que pessoas precisavam dele. Então entenda isso, você vai sair desse deserto, nós vamos sair desse deserto totalmente melhores, totalmente renovados, totalmente transformados e com uma visão diferente sobre a nossa vida, uma perspectiva diferente sobre o que devemos fazer daqui para frente. E pode estar certo que a primeira visão que você vai ter é que o Senhor é o seu Deus. A primeira visão que você vai ter é que o Senhor te sustenta. A primeira visão que você vai ter é que os seus filhos, sua família, a sua vida como ser humano é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então Deus vai te dar uma visão diferente nesse deserto. Entenda isso. A forma e a perspectiva de olhar as coisas depois desse deserto que estamos passando vai ser totalmente diferente. E a quarta coisa é que o deserto, dentro do deserto, gera em nós, essa vida no deserto, esperança. Porque o deserto ele passa. E devemos crer nisso. Devemos entender que no deserto, com uma visão diferente que temos, que o deserto nos proporciona isso, devemos ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, eles não perderam o foco. Nos 40 anos que o povo passou no deserto, eles continuaram ali a caminhada. Claro, teve alguns que mudou totalmente a sua forma de ver a situação. Teve pessoas, a grande maioria, que pereceram no deserto por causa da desobediência, por causa da teimosia. Mas teve um homem no deserto que jamais perdeu a esperança, que jamais perdeu o foco, o objetivo. E esse homem se chamava Josué. Josué ele se manteve fiel a Deus o tempo inteiro. Josué, ele não desistiu. Ele entendeu o deserto que ele estava passando. E ele se tornou fiel a Deus. Se tornou fiel à sua palavra. E na hora mais difícil da vida dele, no momento mais difícil da sua travessia no deserto, ele se prostrou ao Senhor. E disse, Senhor, e agora? E qual foi um dos momentos mais difíceis que Josué passou? Ele perdeu a sua liderança, que era Moisés. E ele ficou apavorado, que em Moisés ele tinha como uma pessoa que o conduzia,
com orientações, com conselhos, e Deus falava diretamente com Moisés, e através de Moisés ele falava com o seu povo. E Josué, naquele momento que Deus falou, meu servo Moisés está morto, imagine o desespero de Josué. Mas Jesus disse para ele, seja forte, levanta, seja corajoso, que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, com meu servo Moisés, eu serei contigo. E ali ele foi renovado, ali a sua fé foi renovada, ali a sua dependência de Deus foi renovada. Então o que eu quero dizer para você é exatamente isso, levanta. Nesse deserto que você está, não perca a esperança. Levanta, seja corajoso, seja fiel à palavra de Deus. Aproveite esse deserto e traga na sua mente o que te dá esperança. E saiba que lá na frente seremos vitoriosos. Esse versículo que eu li no início, que Deus se afastou para orar, que Jesus se afastou para orar, aproveite esse momento que você está afastado do seu dia a dia, da sua rotina, e ore ao Senhor. Busque na sua palavra a orientação, busque na sua palavra o refrigério, busque em sua palavra o renovo, e enfrente esse deserto. Enfrente esse deserto que estamos passando. Enfrente esse deserto que aos seus olhos físicos você não vê saída. Mas tenha fé. Agarre nessa fé. Fé genuína, fé verdadeira em Jesus Cristo. E tenha certeza, porque o final da Bíblia a gente já conhece. A grande alegria é que a gente sabe o final da história. Então agarre nesse final, agarre nessa certeza de que seremos vitoriosos. Então essa é a palavra que eu quis deixar para você hoje, esse é o devocional que eu quis deixar para você hoje. Nesse deserto que você está vivendo, seja dependente de Deus. Tenha consciência que somos completamente dependentes de Deus. Segundo, descubra o que é essencial para você nesse deserto. Que esse deserto te mostre o que é essencial para a sua vida. E dê valor às coisas que são essenciais para a sua vida. Dê valor à sua família. Dê valor aos seus filhos. Dê valor à sua casa. Dê valor à sua vida. Observe que Deus está te dando uma visão nova sobre as coisas. Nesse deserto, Deus está renovando, transformando a sua visão, a sua forma de ver, a sua perspectiva em relação à vida. E olhe tudo de uma forma diferente, com uma ótica diferente. E quarto, tenha esperança. Que esse deserto possa te proporcionar esperança de dias melhores. Que a tua esperança seja em Cristo Jesus, que é a esperança nossa, como Paulo já dizia. Então essas 4 coisas devem te acompanhar nesse deserto. E tenha certeza que no final você vai dizer, vamos dizer, só o Senhor é Deus. Amém? Então, queridos, eu quero agora orar por vocês. Orar pela sua casa, orar pela sua família. Tá bom? Vamos orar junto? Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na tua presença, Senhor, cheio de gratidão. Gratos a ti, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos fortalecido. Que o Senhor é o provedor de todas as coisas, que o teu Senhor é o nosso sustento e por isso somos gratos. Sabemos, Senhor, que a tua mão forte está estendida sobre nós, nos guardando, protegendo a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. E que nenhum mal, nenhuma praga, Senhor, chegará à nossa tenda. Por isso somos gratos, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a tua graça nos alcança todos os dias. Oh, Pai, como é bom sentir a tua presença e saber que cremos num Deus fiel, num Deus justo, num Deus de amor. Pai, te pedimos, Senhor, que continue conosco, nos ajudando a atravessar por esses desertos da vida, porque sem a tua presença, para onde iremos? Só tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, nos conforta, nos mostra, nos orienta através da tua palavra, e que a cada dia, Senhor, possamos glorificar o teu nome, bendizer o teu santo nome, e dizer que só o Senhor é Deus em nossas vidas.
Pai, eu te peço por cada um, por cada família, cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que seja tocado agora, Senhor, pelo Teu Espírito, e que seja fortalecido e renovado, e que possa realmente, Senhor, desfrutar da Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.